Olá pessoal, mais um vídeo! Continuando aqui com as questões da Secretaria de Estado de Educação de São Paulo 2023. Vamos para mais 5 exercícios. Bom, esse exercício aqui é de função exponencial. Ele deu que o n de t vai valer n e esse c vai valer 10 elevado a k. E ele quer que você calcule esse tempo. Então, se n vale 10 elevado a k vezes 2 elevado a t, eu vou calcular, separar o t, né? Então ficou 2 elevado a t igual a n sobre 10 elevado a k. Daí eu vou aplicar o logaritmo na base 2. Então, o logaritmo de 2 de n sobre 10 elevado a k, e aqui o t passa multiplicando, fica log de 2 na base 2, que é 1. Então daí t. Ora, então agora eu vou transformar esse logaritmo da base 2 para a base 10. Então fica log desse cara aqui dividido por log de 2 na base 10. Agora aplicando aqui log da divisão, vai ser a diferença entre os logs. Então log de n menos log de 10 elevado a k, que é k, e log de 2. Aqui o professor precisa dar um exemplo de um sistema possível e indeterminado, que tenha 3 equações de 3 incógnitas. Para tanto, ele já escreveu 2 equações. Então, ele escreveu essa daqui e essa. Então, ele escreveu a primeira e escreveu a segunda. E precisa escrever uma terceira equação. Mas se o problema tem que ser, a solução tem que ser possível e indeterminado, quer dizer que a terceira equação precisa ser uma combinação linear dessas 2 equações. Se a terceira equação for uma combinação linear dessas duas, então com certeza o sistema vai ser possível e indeterminado. Ok? Muito bem. Então eu posso somar ou subtrair, por exemplo, e procurar nas alternativas se tem. Então eu fiz aqui subtraindo a primeira da segunda. Então ficamos assim. Então fazendo essa continha vamos obter isso. E essa equação aparece lá numa das opções. Então essa é a resposta. Você pode tentar somando. O importante é que a equação seja uma combinação linear dessas duas. Após abordar os conceitos e trabalhar os exercícios sobre as medidas de tendência central, estatística, né? Um grupo composto por 4 pessoas sabe que a média aritmética simples das idades das pessoas é 15. Ora, então eu já posso escrever isso. A soma das 4 dividido por 4 dá 15, daí eu tenho que a soma vale 60. A mediana das idades é 17 anos e que a moda das idades é 18. Qual a diferença entre a maior idade e a menor idade desse grupo, das pessoas desse grupo? Muito bem, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, como a mediana é 17, então, supondo que x1 menor que x2, menor que x3, menor que x4, então a mediana vai estar entre x2 e x3, porque eu tenho uma quantidade par aqui de valores. Então, esta divisão aqui, média aritmética desses dois vai dar 17. Então, x2 mais x3 vai dar 34. Então, esse mais esse aqui dá 34. Muito bem. Então, pode acontecer dos dois serem 17, né? Pode ser 17 e 17 também. Pode ser 16 e 18, e assim vai, 15 e 19 e tal, né? Porém, ele está dizendo que a moda é 18. Então, quer dizer que o número que mais repete é o 18. Então tem que ter pelo menos 2 18, né? Então eu vou supor que os 18 são esses dois aqui. E logo o x2 vai ser, x1 mais 4 vai ser 26, que aqui dá 60. Então eu faço o x2 igual a 16, o x3 igual a 18, o x4 igual a 18. Então agora eu preciso calcular o x1. Então basta calcular aqui. Se o x4 vale 18, então x1 vale 60 menos 52, que é a soma disso tudo aí. Então vai dar 8. Mas ele pediu qual a diferença entre a maior idade e a menor. Então vai ser, no caso, 18 menos 8.
Então a resposta é 10. Em determinado software, um aluno montou duas programações. Uma delas, ao toque da tecla Enter, né, o programa cria um segmento de reta de 5 centímetros, da esquerda para a direita, em uma direção aleatória possível e tal, e posiciona o cursor na extremidade final do segmento. Na outra, a cada toque da tecla A, o cursor muda a direção em 45 graus. Então, por exemplo, se ele vai... Perdão, deixa eu só pegar aqui aqui a caneta, né? Poderia ser ali, né? Então, por exemplo, se ele vai aqui, né? Por exemplo, aí chega aqui, ele tem que virar. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar aqui uma continuação aqui, né? Que seria a continuação, então ele viria para cá, né? Ó, de forma que aqui é 45 graus, tá vendo? Então foi isso que ele falou lá. Então quer dizer que este ângulo aqui vai ser 135, que é o 180, né? Menos o ângulo externo aqui, né? Então, na verdade, isso aqui vai ser o ângulo externo, né? Porque vai fazer esse movimento aqui, tá certo? Vai fazer esse movimento aqui. Então, o ângulo externo é um polígono regular, vai ser 45 graus. Muito bem. Então, a gente sabe que a soma, né? A soma de todos os ângulos externos, ele vai dar 360. Ora, então, isso quer dizer que como eu tenho 45 graus lá do ângulo externo, então vai ficar n igual a 8. Logo, a figura que eu vou formar vai ser o polígono regular de 8 lados. Com o intuito de generalizar os conceitos básicos sobre a aplicação do número de vértices, o que vai acontecer? Arestas e faces de prismas e pirâmides. Então, ele colocou, supondo que ambos com base contendo n lados. Então, como é que eu posso definir quantas vértices, arestas e faces tem esse prisma e essa pirâmide? Então, vamos pegar aqui primeiro o prisma. Supondo aí uma base com 4 lados. Por exemplo, um cubo, né? Um cubo. Então, eu vou ter 6 faces, que o cubo tem. Como tem 4 lados, então vai ser 4 mais 2. Então, n mais 2. No caso dos vértices, são 8 vértices, ou seja, é o dobro do número de lados. E no caso das arestas, são 12 arestas, então vai ser 3 vezes 4, é o dobro, o triplo de n. Então eu vou ter aqui, ó, 2n vértices, né? 2n vértices, 3n arestas e n mais 2 faces. No caso da pirâmide, a pirâmide, vamos fazer uma pirâmide de base quadrada, por exemplo. Então eu vou ter, o número de faces vai ser a base e mais os 4 triângulos laterais. Então eu vou ter 4 mais 1, n lados mais 1, mais a base. No caso dos vértices, vão ser o número de vértices da base e mais o vértice da pirâmide. Então vão ser 4 mais 1, n mais 1. No caso das arestas, vão ser as 4 arestas da base mais as 4 arestas laterais, ou seja, 2 vezes 4. Portanto, eu posso escrever que é n mais 1 vértice, n mais 1, 2n arestas e n mais 1 faces. Valeu, pessoal, um abraço, até o próximo.